A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo que se encontra em Atos 2:4 nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Todo crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo precisa buscar. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O crente precisa buscar. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas e na igreja em Atos, com a finalidade de capacitá-la para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério de Jesus. Veremos que esse modo de viver serve de modelo para a igreja dos dias atuais. Assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Todos precisam buscar o batismo no Espírito Santo, para com isso ser revestido de poder para fazer a obra do Senhor aqui na terra. O batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas enfatiza. Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Lucas 3:22. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade.
Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. 40 dias o diabo tentou Jesus. Mas Jesus, que estava em oração e jejum, resistiu. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu através do jejum e através da oração. O crente precisa viver em oração, viver em jejum, para não cair em cilada do inimigo, para se manter forte na presença do Senhor, para não cair em tentação. Esse é um exemplo que Jesus deixou para nós, igreja. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele, Jesus, estava capacitado para cumprir o seu ministério aqui na terra. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Meditar na palavra diariamente, orar e jejumar para vencer todo o mal que vir sobre a sua vida. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu essa escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério de Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus Pai havia o enviado. O batismo é a porta dos vários ministérios espirituais, chamados dons do Espírito, visto que tais dons visam a edificação da igreja local. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto, para serem capacitados a levar a mensagem de Jesus. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos, capacitados pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai.
O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Os sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Foram revestidos de poder. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e almas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito na propagação do reino de Deus. E o Espírito Santo na vida do crente. O crente precisa, aquele que ainda não é batizado, não é revestido de poder, precisa buscar. Que Deus está com as mãos cheias de bênção para nos dar. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo do passado, o mesmo do presente e será eternamente. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Presente e também no futuro. Esteve no passado, continua no presente e permanecerá no futuro. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Há pessoas que, quando aceitam Jesus, no ato da aceitação, é batizado com o Espírito Santo. Tem outras que demoram mais dias, demoram anos para serem batizados no Espírito Santo. Porém, tem outras que vivem a vida inteira servindo ao Senhor fielmente e não consegue ser batizado com o Espírito Santo. Isso já é com Deus, mas não impede a pessoa de ser salva, de ir para o céu. O batismo no Espírito Santo é um revestimento que Deus dá ao crente para que ele leve a palavra às vidas perdidas, que tenha ousadia de levar a mensagem, se reveste de poder para a obra missionária, para a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor aqui na terra. Ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Toda pessoa que aceita Jesus se converte, já
tem o Espírito Santo na sua vida. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão, do crescimento do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento do poder. O falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo batiza o crente, ele fala em línguas estranhas, outras línguas. Essa é a primeira evidência na vida do crente. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu espírito derramarei, Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até a gloriosa, o grande dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, os sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Lucas considerava as línguas como sinal do recebimento do dom pentecostal. Lucas apresenta as línguas como evidência da vinda do Espírito. No dia de Pentecostes, Pedro declara que as línguas dos discípulos serviram de sinal. As línguas estabeleceram o fato de que eles, os discípulos de Jesus, eram profetas do fim dos tempos, sobre os quais Joel já tinha profetizado. As línguas também marcaram a chegada dos últimos dias e serviram para estabelecer o fato de que Jesus ressuscitara e é o Senhor. Em Atos 10, 44, 48, falar em línguas é mais uma vez retratado como uma evidência positiva e suficiente para convencer os companheiros de Pedro de que o Espírito foi derramado sobre os gentios. Em Atos 19, 6, línguas e profecias são citados como resultados imediatos da vinda do Espírito. Em Atos 19, 6, línguas e profecias são citadas como resultados imediatos da vinda do Espírito, a evidência incontestável da resposta afirmativa à pergunta de Paulo,
feita no início da narrativa. Recebestes vós já o Espírito quando crestes? É interessante observar que Lucas não toma parte da angústia de muitos cristãos hoje em dia sobre a possibilidade de falsas línguas. Lucas não oferece orientação para discernir as línguas, se são línguas verdadeiras, divinas, vindas do céu ou não, ou se são falsas línguas, né? Pelo contrário, Lucas presume que a comunidade cristã conhecerá e experimentará o que for necessário e o que for bom. Chegamos ao final da lição de hoje. Chegamos à conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então, você que já é crente, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque, continue buscando, continue orando, jejuando a esse favor. Porém, se Jesus te chamar, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não se preocupe que você será salvo. Já é salvo e irá para o céu. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que ajuda o crente a levar o evangelho, a pregar a palavra do Senhor e dar testemunho. É uma unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. É um revestimento de poder na vida do crente que não é apresentado como um dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e também para o serviço da vida cristã. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Busque se ainda não é batizado com o Espírito Santo, para que o Senhor te revista e te dar mais coragem para levar a palavra do Senhor. E chegamos ao final da lição de hoje. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a sua vida. E vamos continuar nesse propósito, firme na presença do Senhor, até que o Senhor volte e busque a tua igreja. Deus te abençoe.